Olá, meus queridos ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar por não ter postado pelas últimas 2 semanas. Infelizmente, eu peguei uma sinusite muito forte e eu passei essas últimas 2 semanas muito fanho e não consegui gravar. Mas hoje estou trazendo para vocês 2 histórias. A primeira história vai sair aqui normalmente no podcast. A segunda história vai sair na parte paga. E é uma história de terror. Então, se você tem interesse, a primeira história paga do podcast está saindo hoje. Então, senta no sofá, prepara um chá, uma pipoca e aproveite a história. Meu irmão e sua namorada querem minha metade da herança que nossa avó nos deixou. Minha avó deu a mim e meu irmão um portfólio de ações para cada um quando éramos crianças. O meu irmão vendeu os dele quando valiam o equivalente a um carro. Eu deixei os meus rendendo e agora tenho uma quantia substancial. Agora meu irmão e sua namorada querem a minha metade. Quando meu irmão tinha 16 anos e eu 4, minha avó fez um portfólio de ações para nós. Assim que crescemos o suficiente, o portfólio foi transferido para as nossas contas. E foi apenas 4 anos depois que meu irmão gastou pesadamente da sua conta e comprou um Honda novo. Eu sabia da existência do meu portfólio muito antes dele se tornar meu. Eu o observei render desde que entendi o que era. No momento em que eu recebi o controle total, já valia uma quantia ridícula porque uma grande parte foi investida na Apple. E eu estou indeciso sobre usar esses fundos porque meu pai insistiu muito para deixá-los crescer até os meus 40 e poucos anos. Eu não falo muito com o meu irmão. Ele fez algumas coisas estúpidas para a família ao longo dos anos e eu realmente não cresci com ele. Então tudo que ouço sobre sua vida vem do nosso pai. Porém, a nova namorada dele trabalha como advogada e recebi uma carta formal de ambos informando que os investimentos que minha avó fez foram projetados para serem usados por nós dois, não apenas para mim. Já que o dele era apenas 15 mil, a quantia está certa, comparando os valores na época que ele comprou o carro. Eles querem metade do valor do meu agora e a namorada dele me informou que se eu não der acesso a eles, os honorários advocatícios e multas consumiriam minha metade e eu ficaria sem nada. Só os dividendos sustentam grande parte da minha vida e já salvaram minha pele algumas vezes. Se metade disso desaparecesse, isso me atrasaria anos. Sei que parece egoísta, mas estou realmente acostumado a ter essa renda extra para me apoiar quando eu quero me mudar. Eu morei em 4 estados por minha própria escolha e quero me mudar e receber mais antes de me estabelecer, se é que algum dia eu farei. Qual a probabilidade deles vencerem e me deixarem sem nada? Que eu saiba, não havia papelada ou testamento, apenas a palavra da minha avó. Ela abriu as contas do meu irmão quando ele completou 19 anos. Mas deu a minha a meu pai no mesmo tempo que meu irmão recebeu as dele. E meu pai transferiu tudo para mim 6 anos atrás. Para minha parte, tenho todos os logins, as contas de negociação e as contas bancárias estão em meu nome. E as ações também estão todas exclusivamente em meu nome. Devo falar com um advogado? E, se precisar de um, que tipo preciso? Tenho um contador que utilizo há anos. Mas isso não parece um problema de contabilidade, mas de direito. Atualização. Principalmente boas notícias. Trabalhei com meu pai e consegui meu próprio advogado. Entendi errado a linha do tempo das minhas ações, mas é parecido. O que meu irmão e eu herdamos da minha avó, originalmente, fazia parte do portfólio do meu avô. Ele era quem entendia sobre investimentos. Minha avó cuidou deles depois que ele morreu e ela organizou pessoalmente as contas do meu irmão e deu a ele o controle sobre sua parte. Ela não fez o mesmo com a minha antes de morrer. Eu pensei que ela já tinha aberto as contas para mim e dado o controle para meu pai antes de falecer. Em vez disso, as ações estavam em seu testamento e ela deixou tudo que possuía para o meu pai, com a instrução de que o valor de 15 mil, equivalente à parte que meu irmão recebeu, iria para mim quando eu tivesse idade suficiente para saber como cuidar deles. Não existia uma conta fiduciária, ela apenas confiava no meu pai. Meu pai fez a coisa certa e abriu as contas para mim, e me deu o controle há 6 anos.
Meu pai colocou algumas das suas próprias ações também como uma vantagem extra. Meu pai admitiu para mim que repreendeu meu irmão no ano passado, quando ele veio até ele pedindo dinheiro. E nosso pai o sustentou várias vezes ao longo dos anos, e chegou a um ponto em que ele estava farto. Meu irmão descobriu que eu ainda tinha meus investimentos, porque meu pai me usou como exemplo de como meu irmão deveria usar o dinheiro. Foi assim que meu irmão descobriu que eu ainda tinha ações e que elas cresceram. De acordo com todas essas informações, meu advogado me disse que eu estou livre e não chegamos ao ponto de descobrir isso no tribunal, porque a namorada do meu irmão era apenas uma secretária jurídica. Digo isso porque a empresa para a qual ela trabalhava se desculpou e informou ao meu advogado que ela foi demitida imediatamente. A carta que recebi deles foi editada para colocar o nome dela em uma posição mais alta do que deveria, e algumas das informações de contato foram alteradas. Uma semana depois que ela foi demitida, meu irmão me visitou pedindo dinheiro. A namorada dele está muito endividada, e ela se arriscou muito na tentativa de roubar dinheiro de mim e perdeu. Eu me senti péssimo por rejeitar o meu próprio irmão repetidamente. E se ele não tivesse se envolvido com sua namorada, que deve uma quantia de 5 dígitos, eu poderia ter dado a ele. Na manhã seguinte, descobri que todos os meus pneus haviam sido cortados. Dane-se, não me sinto mais mal. O restante dos comentários no tópico anterior me fez perceber que não sei o suficiente sobre o que estou fazendo com as ações, dividendos e dinheiro em geral. Muitas das decisões que tomei foram com a ajuda do meu pai, e seus conselhos valeram a pena até agora. Mas não porque eu sabia que daria, mas porque não tinha ideia do que estava fazendo e deixei isso para ele. Contratei um consultor financeiro para aproveitar ao máximo o que tenho. Obrigado a todos pelos seus comentários. Nossa, mas que situação, hein? Você tem que rejeitar o seu irmão várias e várias vezes por conta da namorada dele. Mas o que a namorada dele também fez é um crime, e eu acho justo que ela tenha sido demitida por isso. O que vocês acharam desse episódio? Não esqueça de deixar os seus comentários aí embaixo. Obrigado.